Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje eu proponho que nós estudemos a denúncia do Ministério Público Federal em desfavor do senador Sérgio Moro por, em tese, ter caluniado o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes. Beleza? Vamos estudar e aprender juntos aqui algumas questões sobre técnica de denúncia. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, fica melhor para vocês. Bom, eu trago em primeiro lugar o artigo 41 do Código de Processo Penal. Esse artigo 41, ele é importante porque ele vai estabelecer quais são os requisitos da denúncia. Quais são os requisitos da denúncia. E quando a denúncia não segue tais requisitos, e por outros motivos também, mas quando ela não segue tais requisitos, ela é considerada inepta e ela não deve ser recebida pelo Poder Judiciário, tá bom? Quais são esses requisitos? Exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. A denúncia que a gente vai ler aqui, a gente vê que é a identificação e qualificação do acusado, que seria o Sérgio Moro, a classificação do crime, o crime de calúnia com suas causas de aumento, e o rol de testemunhas. O rol de testemunhas é a própria vítima, em tese, o ministro Gilmar Mendes. Só que, quanto à exposição do fato criminoso, ao proceder à leitura da denúncia, eu fiquei com algumas dúvidas se o Ministério Público Federal o fez de forma correta. Eu proponho que a gente analise junto. Vamos lá. Esse é um parágrafo na denúncia, que é um parágrafo descritivo do que aconteceu, né? E quando a gente fala de exposição do fato criminoso, o ideal é que esse fato, como a gente está falando de direito penal, que possibilita a restrição da liberdade individual, esse fato tem que ser o mais preciso possível. Esse fato tem que identificar, se possível, o lugar, se possível, a data, o dia, e se possível, a hora, inclusive, ou a hora aproximada pelo período da tarde, pelo período da manhã, né? E a denúncia já começa com certa imprecisão que me incomoda um pouco, né? Diz assim: em data, hora e local incertos, o denunciado Sérgio Moro, com vontade livre, com livre vontade e consciência, caluniou o ministro Gilmar Ferreira Mendes, do STF, imputando-lhe falsamente o crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal, ao afirmar que a vítima solicita ou recebe, em razão de sua função pública, vantagem indevida para conceder habeas corpus ou aceitar a promessa de tal vantagem. A calúnia está naqueles delitos contra a honra. São 3 os delitos contra a honra: calúnia, difamação e injúria. A calúnia imputa fato que é considerado crime. A difamação imputa fato que é ofensivo à reputação do sujeito, da vítima. E a difamação atinge a honra da vítima, né? Não é um fato, mas é uma descrição de algo, uma atribuição à personalidade da vítima que atinge a honra da vítima. Pelo Ministério Público Federal, o Sérgio Moro ele teria imputado esse crime de corrupção passiva, quando diz que, de modo leigo, o ministro Gilmar Mendes ele venderia sentenças, né? Venderia sentenças. Então vamos continuar. Segundo o restou apurado, durante um evento realizado em dia, hora e local não sabidos, diante de um grupo de diversas pessoas, Sérgio Moro, ciente da inveracidade de suas palavras, afirmou que não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, acusando falsamente a vítima de, em razão de sua função jurisdicional, negociar a compra e venda de decisão judicial para a concessão de habeas corpus, né? Então, eu quero abordar aqui,
num primeiro momento, essa questão da precisão do fato, né? A precisão do fato, porque isso é muito importante, a questão da precisão do fato. Por quê? Porque quanto mais preciso é o fato, quanto mais específico é o fato, maior é a possibilidade de um acusado se defender. Maior a possibilidade de um acusado se defender. De modo que a doutrina fala, inclusive, que uma denúncia que é obscura, uma denúncia que é ambígua, dentre outras coisas, por não especificar qual é o fato que, que é julgado pelo órgão de acusação, que é o Ministério Público, que é um fato criminoso, isso gera uma criptoimputação, uma criptografia mesmo, né? Daquela linguagem de senhas, por exemplo, ou criptologia, né? De modo que essa é uma denúncia que não obedece à melhor técnica, essas denúncias encriptadas, ou a essa criptoimputação, a acusação em forma de cripto. De modo que isso é problemático e ofende a ampla defesa e o contraditório. E aí, quando uma denúncia desse tipo, ela não precisa, não estabelece com precisão o ano, a hora, o lugar, fica complicado de essa denúncia ser aceita, porque a gente não sabe, por exemplo, se é aplicável a questão da prescrição, né? Que ano isso foi feito? Porque a depender do ano que essa declaração foi feita, esse crime já pode estar prescrito, né? Então, quando é uma denúncia tão aberta que não se sabe a data, o local em que foi realizada, gera essas complicações. E em razão disso, há grandes chances, no meu entender, se a gente for analisar a técnica, da denúncia ser considerada inepta, né? Denúncia ser considerada inepta. Outra questão que eu quero mencionar com vocês é o dolo, né? O dolo na calúnia, né? A gente vem para esse trecho e ele diz aqui: ciente da inveracidade de suas palavras, afirmou: não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes. Bom, quais são os elementos de informação que levaram o Ministério Público a promover essa denúncia? Foi um vídeo, em que eu não vou dizer que é nítido, mas há sérios indícios do seu caráter jocoso, o seu caráter de brincadeira. Na internet, inclusive, as pessoas andam falando, o próprio Sérgio Moro falou em entrevistas, que isso era em uma festa junina, onde você prendia, a brincadeira era prender as pessoas e tinha uma série de escapatórias para a pessoa não ser presa, né? E isso foi mencionado em uma festa junina com esse caráter jocoso, E aí a gente vai para o dolo. O dolo na calúnia é um dolo de imputar verdadeiramente que determinada pessoa cometeu crime. Então, se fala animus caluniandi, de modo que, se foi em um contexto de brincadeira, não há dolo, logo, se não há dolo, diante da não previsão da modalidade culposa no crime de calúnia, artigo 138 do Código Penal, não haveria crime, seria um fato atípico, né? Então, também é uma coisa que eu fico com minhas dúvidas se o ânimo jocandi inviabilizaria essa própria denúncia. É claro que isso pode ser analisado mais claramente durante a instrução processual. Durante a instrução criminal, com oitiva das testemunhas e oitiva do próprio acusado, é possível analisar se realmente houve esse dolo ou se era um dolo de brincadeira, né, um ânimo jocandi, né, o que faria com que o fato fosse atípico.
Então, isso é uma questão também relevante de ser analisada nessa denúncia. E aí, é claro que o que eu estou dizendo aqui não inviabiliza a responsabilização de alguém que foi ex-juiz, que foi ex-ministro da Justiça e que é um atual senador da República, mesmo em contexto de brincadeira, alguém que sabe que é holofote, que é centro das atenções por onde vai. Não se pode afirmar qualquer coisa em qualquer momento, né? Pessoas desse tipo, elas têm uma responsabilidade maior do que outras pessoas, né? De modo que também não é totalmente crível, isso deveria ser provado na instrução, mas não é totalmente crível que fosse uma brincadeira sem intenções, né? Essa pessoa provavelmente sabe que está sendo filmada, então é uma brincadeira sem intenções, sem essa necessidade, sem esse vislumbre de provocar, de violar a honra de determinada pessoa, então também tem um caso minhas dúvidas, né? De modo que deveria ser analisada essas questões. O que eu estou querendo dizer é que isso não inviabiliza a punição ou a responsabilização por uma fala dessa mal colocada, uma fala infeliz no âmbito civil, no âmbito da responsabilidade civil, em uma ação de indenização. Inclusive, no âmbito criminal, talvez a calúnia não seja o crime contra a honra, mas talvez a injúria possa ser, que a injúria é ofender a honra da pessoa, tão simplesmente na honra subjetiva da pessoa. De modo que não se necessitaria, nesse caso, tão precisamente, como não se trata de um crime, mas de uma palavra que ofende a honra da pessoa, ou seja, não se trataria de uma imputação de um crime, não se necessitaria tanto de precisão do local, a data, a hora, né? Então, calúnia eu vejo com certo cuidado, né? E por fim, como a gente não sabe o dia, a hora, a gente não sabe se o STF é o tribunal que deve julgar um caso desse tipo. Por quê? Há um precedente do STF que diz o seguinte: olha, aqueles funcionários que têm prerrogativa de foro por prerrogativa de função, que os leigos vão chamar de foro privilegiado, eles serão julgados em tribunais, ou no Supremo Tribunal Federal, ou no STJ. No caso de senador, ele é julgado, sim, no STF. Só que ele é julgado no STF se o crime que ele cometeu for em razão das suas funções, tiver pertinência temática com o cargo em que ele exerce, e também se ele já estiver no exercício desse cargo. Como o vídeo não diz a hora, não diz o local, a gente não sabe se o senador Sérgio Moro, que começou o mandato agora, esse ano, se eu não me engano, acho que esse ano, a gente não sabe se ele já estava no cargo. A gente não sabe se ele já estava no cargo quando ele proferiu essas palavras, né? De modo, se ele não estiver no cargo, é evidente que esse processo não poderia tramitar no Supremo. Mas mesmo que ele estivesse no cargo, tem que se aferir a pertinência temática entre o desempenho do cargo dele e essa ofensa meramente pessoal. De modo que eu vejo, num primeiro momento, eu não vejo pertinência temática entre o cargo de senador e uma crítica desse tipo. Claro, a gente só pode chegar nesse raciocínio se a gente já considera que não houve ânimo jocante, um ânimo de brincadeira e há um indício há uma prova da materialidade do crime, né? De modo que são esses os problemas que eu vejo nessa denúncia contra o senador Sérgio Moro. E aí ele foi denunciado pelo artigo 138, combinado com o artigo 41, 2, 3 e 4, que são causas
de aumento e o parágrafo 2º, todos do Código Penal. Beleza? Então, são essas minhas contribuições para esse tema do momento. Até uma próxima. Tchau.